Olá, meus amigos, minhas amigas, caros alunos. Vamos para a nossa aula número 8 sobre refração. Só que agora sobre as leis da refração. Vamos lá. Vamos para as leis. Primeira lei: o raio incidente, a normal à superfície de separação e o raio refratado estão no mesmo plano. Vamos traçar aqui uma reta como uma fronteira entre os dois meios. Aqui no caso o ar e a água. Traçar uma linha perpendicular a essa reta, que é essa fronteira, e essa linha normal. E aqui temos o raio incidente. Quando ele passa do meio menos refrigerante, que é o ar, para o mais refrigerante, que é a água, ele sofre um desvio, se aproximando da linha normal. O que é refringência? É a composição do meio de propagação. Quanto mais afastadas as moléculas do meio, menos refrigerante ele é. Quanto mais próximas, mais refrigerante ele é. Então, nesse caso, a água, as moléculas estão mais próximas uma das outras que o ar. Então, no caso, a água é um meio mais refrigerante que o ar. Então, por isso que o raio de luz se aproxima da normal. Aí, no caso, ocorre uma diminuição da sua velocidade, mas a sua frequência permanece constante. Tá bom? E aí, o raio refratado. E se fosse o inverso? O raio indo da água para o ar. Então, está aqui a linha normal. Raio incidente agora está na água. Agora, na água, ele tem uma velocidade. A água é o meio mais refrigerante. Quando ele passa para o ar, que é menos refrigerante, ele vai sofrer um afastamento. Então, esse afastamento do raio de luz indica que o meio é menos refrigerante e, por sua vez, a velocidade da luz é maior. Então, fica a dica, olha, toda vez que você vê esse diagrama, o raio onde ele se encontra mais próximo da linha normal, é porque o meio é mais refrigerante. E também a velocidade da luz é menor. Aonde o raio de luz está mais afastado da linha normal, o meio é menos refrigerante e a velocidade da luz é maior. Então aqui, mais refrigerante, velocidade da luz menor. Aqui, menos refrigerante, velocidade da luz maior. Tá bom? Então, olha, luz passa do meio menos refrigerante para o mais refrigerante. Do outro quadro, luz passa do meio mais refrigerante para o menos refrigerante. Segunda lei, também chamada de lei Snell-Descartes. A razão entre o seno do ângulo de incidência I e o seno do ângulo de refração R depende apenas dos meios nos quais a luz se propaga. Vamos analisar aqui o mesmo diagrama. Só que aqui vamos chamar de meio 1 e meio 2, para ser mais geral, tá bom? Vamos citar apenas ar e água, mas meio 1 e 2. Então temos aqui a linha normal, né? Então aqui temos raio de incidência no meio 1, RR. Aqui vamos ter o ângulo de incidência, chamado de I. E você vai ter o raio refratado e o ângulo de refração R. Tá bom? Então, pela segunda lei, olha, você tem o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração, é uma constante. E tem a ver com a velocidade da luz nesses meios. Então, você tem, olha, seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração é igual a velocidade da luz no meio de incidência pela velocidade da luz no meio de refração. Então, aonde o raio está mais afastado da linha normal, a velocidade da luz é maior. Onde está mais próximo, a velocidade da luz é menor. Então, nesse caso, olha, o VI é maior que o VR. Tá bom? Isso aí é uma constante, né? É constante. Mas sabemos, olha, que nós já estudamos na última aula que o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio em questão. Podemos mudar a posição da velocidade do meio em questão. Então fica a velocidade da luz no vácuo pelo índice de refração. Para que isso? Para a gente fazer essa relação aqui, ó. Velocidade da luz no meio de incidência pela velocidade da luz no meio de refração vai ficar igual a velocidade da luz no vácuo pelo índice de refração no meio 1. Não é isso? Dividido, como está na razão VI sobre VR, por velocidade da luz no vácuo pelo índice de refração no meio 2. Tá bom? Vamos lá. Então aí é uma divisão, é uma razão, não é isso?
divisão de razões, você multiplica e inverte segundo, lembra? E aí, ó, podemos cortar velocidade da luz com velocidade da luz e aproximar o índice de refração, o índice de refração no meio 2 com o do meio 1. Então temos aqui. Então você perceba que a velocidade da luz nos meios, ela é inversamente proporcional aos índices de refração dos meios. Tá bom? É inversamente proporcional. Ou seja, VI em relação a VR é inversamente proporcional a NI a NR. Tanto é que do outro lado estão invertidos, são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando um aumenta, o outro diminui. Então, se aumenta o índice de refração, a velocidade da luz diminui. É isso que quer dizer essa relação. Então, olha, temos o seguinte, já sabemos que a razão entre a velocidade da luz no meio de incidência e de refração é igual a NR e NI. Tá bom? Então, pela lei de Snell, olha, que nós vimos agora há pouco, né, podemos fazer a substituição de VI sobre VR por NR sobre NI. Multiplicando meio pelos extremos, temos a expressão como, em geral, você vê nos livros, tá bom? Índice de refração do meio de incidência, seno do ângulo de incidência, é igual a índice de refração do meio de refração, seno do ângulo de refração, tá bom? Vamos ao exemplo. Temos um raio de luz monocromática, propaga-se no ar, meio 1, e atinge superfície plana da água, meio 2. Sob ângulo de incidência, θ1 igual a 45 graus. Admitindo que o índice de refração da água vale raio de 2, para aquela luz, determine o ângulo de refração. E aí, qual é o ângulo de refração? Então, temos aqui os dados. Olha, o índice do ar, vamos usar igual a 1. O da água foi dado, raio de 2, e o ângulo de incidência, 45 graus. E aí vamos aplicar o quê? Lei da refração, não é isso? Em relação aos índices e o seno dos ângulos. Então temos índice do ar é igual a 1, seno do ângulo de incidência é 45, por enquanto vamos deixar seno de I, igual a seno, o índice de refração da água é raiz de 2, seno do ângulo de refração. Tá bom? Ele quer determine o ângulo de refração. O de incidência é 45. Então temos, mudando aqui, o que está na direita vai para a esquerda, o que está na esquerda vai para a direita, raiz de 2 vezes seno de R igual a seno de 45. O que é seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Pode cancelar raiz de 2 com raiz de 2. Então seno de R vai ser igual a 1 sobre 2. Que ângulo o seno dá meio? Você vai lá na tabela trigonométrica e encontra igual a 30 graus. Então esse é o ângulo de refração. Perceba que o de incidência era 45 graus e o de refração 30 graus. E se fosse feita a pergunta, em que meio a velocidade da luz é maior? É no meio 1, que o ângulo de afastamento é maior, 45 graus. Em que meio a velocidade da luz é menor? No meio 2, porque o ângulo é menor que o de incidência, 30 graus. Tá bom? Exemplo 2, olha. O raio de luz monocromática incide na fronteira entre dois meios transparentes, 1 e 2. De índice de refração, N1 igual a 1 e o N2 igual a raiz de 3. Nas situações esquematizadas a seguir. Calcule o ângulo de refração. Vamos lá calcular o ângulo de refração. Temos o seguinte. Ele dá uma dica. Olha, seno de 17 graus é igual a raiz de 3 sobre 6. Vamos lá para o primeiro esquema. Esse é o esquema. Meio 1 e 2. O ângulo de incidência aí é 60 graus. Tá bom? Foi dado o índice do meio 1 e do meio 2. Já foi dado. Então, pela lei da refração, temos essa expressão, onde o N1 é igual a 1, já foi dito, e o seno do I, o I é igual a 60 graus. E o N2, o índice de refração do meio 2 é igual a raiz de 3, seno de R. Tá bom? Então, olha, 160, raiz de 3 sobre 2. Podemos cortar raiz de 3 com raiz de 3. Podemos inverter as posições, quem está na direita vai para a esquerda, quem está na esquerda vai para a direita. Então, seno de R vai ser igual a 1 sobre 2. Seno de que ângulo dá meio? Você vai na
tabela trigonométrica e V igual a 30. 30 graus. Tranquilo, né? Vamos lá para o segundo esquema aí. Tá aí. Nesse caso, o raio de incidência, ele é perpendicular à superfície, ou seja, ele está em cima da linha normal. Então, o ângulo, quanto é de incidência, é zero. Então, temos lei da refração, o índice de refração do meio 1 é 1, e o seno é seno de 0. E aí, o índice do 2 é raiz de 3, seno de R, tá bom? Então, o seno de 0, quanto é? É 0. Mas antes disso, olha, vamos fazer o seguinte, né? Seno de R vai ser igual a 0, né? Ó, dividido por 3. Fizemos isso só para reforçar aqui o estudo, o ensino. Porque 0 por raiz de 3 dá 0, não é isso? E que seno, que ângulo, aliás, de seno dá 0? O ângulo só pode ser 0. Ou seja, toda vez que o raio incidente for normal à superfície, tanto o ângulo de incidência é 0, quanto o ângulo de refração é 0. Esse é o caso onde não ocorrerá desvio do raio de luz. Letra C. Nesse caso, a luz está saindo do meio 2 para o meio 1. Então, o meio 2 é o de incidência. O meio 1 é o de refração. E aí, temos 75 graus. Olha. Você não vai usar esse 75. O ângulo é sempre do ângulo de incidência para a linha normal. Ou seja, vai ser 90 graus menos 73, que vai dar quanto? 17 aqui. Ó. Então, vamos lá. Índice do meio 1 vai ser o seno de refração agora, hein? E o do 2 vai ser o de incidência. Só que na pergunta ele quer o de refração. Então, no meio 1, o índice é 1. De refração, estamos à procura. Índice do meio 2, raiz de 3. Seno de incidência é o seno de 17. Seno de 17 foi dado raiz de 3 sobre 6. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Então, seno de R é igual a 3 sobre 6. Podemos simplificar por 3. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Então, que ângulo o seno dá meio? Já vemos, está ficando repetitivo, é 30 graus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Um abraço. Felicidades, hein? Tchau. Valeu!